Eu gostaria de desafiá-lo nessa noite a um tema, mas antes de dizer o tema dessa noite, eu gostaria que você abrisse no texto escolhido de Isaías 38, de 1 a 5. Isaías. Profeta. Depois do livro de Salmos, irmãos, Provérbios, é logo o primeiro profeta. Isaías, capítulo 38, e nesse texto, o profeta Isaías diz a respeito da doença de Ezequias. Todos acharam? Isaías 38, de 1 a 5. E o texto diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Frutifica essa palavra em nossos corações, segundo o teu propósito, Pai. No nome de Senhor Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês o tema lute por sua família. Lute por sua família. Nós vemos aqui esse texto onde Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, só repetindo, e Deus enviou um profeta, o profeta Isaías, que é o escritor do livro, para lhe comunicar que morreria e fazer uma única recomendação. A recomendação do profeta é interessante. Não foi para que facilitasse a transição do próximo rei. Também não foi para que prestasse conta das finanças do reino. Também não pediu que organizasse de uma forma especial o reino. Não pediu que deixasse em ordem, quem sabe, a sua conta bancária, que não ficasse com nenhuma dívida, não deixasse nenhuma pendência. Mas a única mensagem que Deus enviou para o rei Ezequias foi: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias chorou e Deus acrescentou-lhe 15 anos de vida. Sabe, amados, depois de tudo que ouvimos no mês de maio, como o pastor Ronaldo já fez a retrospectiva do que foi dito, que nós vimos e compartilhamos e presenciamos aqui ou em casa, depois de tudo que nos foi ensinado, talvez muitos dos ensinos que aqui foram passados, vocês já tinham, de certa forma, ouvido de outra feita, não é verdade? Talvez, se alguém aqui é novo na fé, mais recente, seja a primeira vez que está ouvindo. Mas a maioria certamente já tinha ouvido algumas das verdades que foram colocadas aqui. Hoje pela manhã, então, o pastor Carlos Alberto falando sobre as prioridades, ponto tão importante, né? Depois de tudo isso, só nos resta nessa noite fazermos um apelo. E eu venho nessa noite aqui com a responsabilidade que me foi dada pelo Espírito Santo, que tocou meu coração no sentido de que eu fizesse um apelo. E o apelo é: põe tua casa em ordem e lute por sua família. Porque saber conceitos
certamente todos nós sabemos muito. Mas chegou a hora de nós colocarmos em prática, descer da mente e exercitarmos os nossos músculos em atitudes de prática. Esse é o grande desafio. Lute por sua família, porque não existe nenhuma vitória, não existe nenhum ganho, não existe nada que possa trazer vantagem que compense o fracasso no lar, o fracasso na família, que compense a perda da sua família. E antes de avançarmos, eu quero dizer que o propósito desse mês com famílias foi abençoar e não trazer culpa. Preste bem atenção. O propósito, essa era uma grande preocupação que estava no coração do pastor Ronaldo, ele compartilhou comigo em alguns momentos, né, pastor Ronaldo? Puxa, mas será que às vezes a gente traz uma verdade de Deus e será que é pesado isso aí? Deixa eu falar uma coisa. O propósito desse mês não foi trazer peso, não foi trazer culpa, e sim abençoar. E eu me refiro a 2 perfis de pessoas. Primeiro, as pessoas que se perguntam, por que eu não vi isso antes? Por que eu não ouvi isso antes? Provavelmente muitos dos que estão aqui, que participaram desse mês todo a respeito dessas mensagens de família, talvez se perguntaram, pastor Ronaldo, por que eu não vi isso antes, hein? Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é hoje. Deus não chega atrasado na vida de ninguém. Quando Lázaro morreu, as suas irmãs pensaram que Jesus estava atrasado. Ele chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. E elas comentaram, se tivesse chegado antes, Deus não chega atrasado na vida de ninguém. O resultado, vocês sabem, Lázaro ressuscitou. Então, o tempo é hoje. Não é hora de olhar para trás, se penalizar, se sentir culpado. Não! Comece agora. Mas comece lutando por sua família. Põe tua casa em ordem. Sempre é tempo. A palavra de Deus, ela se renova. E um segundo perfil de pessoas a quem eu quero me dirigir são aquelas que estão já numa segunda constituição de família. Tanto um como o outro, eu deixo as recomendações que estão lá no primeiro capítulo, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 7, Paulo tratando desse assunto, a respeito de casamento, divórcio, tratando a respeito da circunstância, como é que fica, de outros assuntos também, mas eu quero me concentrar na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, no verso de número 24, onde o apóstolo Paulo diz assim: cada um permaneça na condição, no estado em que você foi chamado. Se você foi chamado, estando já no segundo casamento, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é daqui para frente. Paulo orienta, movido pelo Espírito Santo. Cada um permaneça na condição, no estado em que foi chamado. Aplique os princípios. É daqui para frente. E do jeito que você se encontra e foi chamado, seja no segundo casamento, seja achando que, por que eu não ouvi antes essa mensagem, achando que as coisas estão meio fora do contexto depois do que você ouviu, lute por sua família. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Como fazer isso na prática?
Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês: guarde ensino no seu coração e ponha em prática. Mas, pastor, eu já ouvi tantas vezes esses ensinos e não tem dado certo. Ouvi e não resolve. Talvez seja esse o problema, meu irmão. Você está dizendo que ouviu. Jesus, ele diz claramente, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso 23 e 24, ele diz assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Salmo 119 diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você guardar a palavra de Deus, você ama Jesus. E aí Jesus diz: e eu virei, eu e o Pai, e faremos morada dentro do seu coração. Mas aquele que não me ama, esse não guardará a minha palavra, aquele que não guarda a minha palavra também não me ama. Essa é a colocação. Eu ouvi aqui esse mês, acredito que quase todos os domingos, e mais a quarta-feira passada com o pastor Fábio, eu ouvi a respeito do homem prudente, do homem sábio e do tolo. Vocês já sabem de cor e salteado. Não adianta ser ouvinte da palavra. Todos nós estamos edificando uma casa. Não importa se você errou uns tijolinhos. Não importa que você deu uma pisada na bola nos alicerces. Não interessa, sabe, se você saiu da primeira casa e está na segunda. Deixa eu falar uma coisa para você. É a partir de agora. Todos estão edificando uma casa. E tem dois jeitos de edificar a casa: ou sobre a rocha ou sobre a areia. Sobre a rocha é o que ouve e pratica a palavra. Sobre a areia, aquele que só ouve e não pratica a palavra. Não vai ter resultado algum. Tempestades, sempre as teremos. Não adianta ficar fazendo nenhum mantra tipo: está amarrado tempestade na minha vida. Não adianta. Vai ter tempestade, vai ter tsunami, vai ter vendaval, vai ter tufão, vai ter um monte de coisa. Mas a questão é o seguinte: a questão não é o fator externo, a questão é o fator interno. Onde está edificada a tua rocha? Está edificada aqui? Se estiver edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, vai passar e você continuará em pé. Se estiver sobre a areia, porque é só ouvinte, não praticante, grande será a tua ruína, diz a palavra de Deus, não eu. Sabe, meus irmãos, a gente tem que levar a sério a palavra de Deus, mesmo que você não goste. Por exemplo, você jovem, você que está aqui, Jesus disse claramente: honra jovem e todos aqueles que têm pais, né? Tem pessoas de mais idade já não tão jovens, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Jesus disse isso lá em Mateus 15, 4. Talvez você não goste desse versículo. Sim, talvez você não goste dessa história de honrar pai e mãe. E aí, você que tem pais que não são convertidos, o que você vai fazer? Mas deixa eu ir um pouco além. E você que tem pai que chega embriagado, vomitado, sujo, cheirando xixi, faz escândalo quando chega, talvez atrapalhou a sua infância. Quantas vezes você teve que sair escondido no meio da noite e ficar na casa da vizinha?
E aí, meu irmão? Sabe o que a palavra de Deus diz para fazer? Honra o teu pai e tua mãe. Sabe o que é honrar? Ajude ele. Abrace ele. Beije-o. Demonstre amor. Porque a palavra não diz honra o teu pai e tua mãe se eles forem certinhos. A palavra de Deus diz simplesmente: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida. E se você passou por uma experiência ruim, você não só deve amá-lo e honrá-lo, como ainda perdoá-lo. Porque o perdão é condição sine qua non para entrar no reino de Deus. E você, por exemplo, pai? Parece que tem palavra que às vezes você não gosta muito, né? Por exemplo, a palavra diz: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. O que é provocar os filhos à ira? O que é provocar os filhos à ira? É viver em discórdia com os filhos, separando-se deles, distanciando-os por causa de discussões, de circunstâncias tão insignificantes, tão fora do propósito de Deus. E ainda deixa o filho exposto, de repente, à ira de Deus. É viver em discórdia, discutindo coisas passageiras, coisas de adolescente. Quantos pais se separando por coisas de tipo de cabelo, como é o corte. Vocês podem não acreditar, mas eu vim de uma época que eu era muito cabeludo. Sabe? Vocês conseguem me imaginar? Sou da época da Jovem Guarda. Uma brasa mora. Eu tinha sérios problemas com meu pai por causa de corte de cabelo. Tatuagem. Pastor, meu filho só ouve música do mundo. E só lê Harry Potter e Crepúsculo. Ah, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Dá um tempo, vai. Isso é coisa de criança, de adolescente, não tem nada a ver, vai passar. Eu cresci lendo fábulas e histórias e aventuras, sabe? Não sei se sou grande coisa, mas cheguei aqui. Sabe? Eu não sei se eu teria sido melhor. Às vezes, é melhor você pegar, sentar com seu filho, se interessar. Ah, mas tem vampiro, e daí? Olha se tem imagem no espelho ou não. O que interessa é você põe uma réstia de alho no pescoço, faz qualquer negócio. Mas não atormenta teu filho por causa disso. Leva de boa, conversa. Mas como é que funciona? Como é que é isso? Nossa, que interessante, essa história prende a gente, né? Fala, e vai, sabe? Coisa tão pequena, você vai deixar, vai criar um clima tão ruim com o seu filho, por causa dessas coisinhas pequenas. E o pior resultado dessa atitude será perder a amizade do seu filho, tratá-los de um jeito que eles vão ficar irritados, irados. Daí, sabe o que você vai fazer? Você criou tanta distância que você vai querer dar o quê? Presente material para ele, e não tempo, amor, abraço. Pais, preste atenção aqui para mim. Você não pode fechar o canal de comunicação e de amor com seus filhos. Preste atenção. Se vocês não abraçarem, beijarem e disserem o quanto os ama, alguém o fará. Alguém o fará. Por exemplo, sabe quem pode ser? O traficante. O traficante vai chegar e vai falar: pô, teu pai não te entende, mas eu te entendo, cara. Eu também passei a mesma coisa, e aí? Sabe quem vai ganhar o seu filho? Olha o risco.
por causa de ler um livro. Olha o risco, não se distancie dos seus filhos por pequenas coisas, não os exponha à ira. Pessoal, tem coisa que é coisa de adolescente, de jovem, é passageiro. Passageiro. Estou falando e estou me lembrando à mente uma época, aqui na igreja, minha filha naquela época tinha inaugurado ali na Moca, chamava Fábrica, não sei das quantas. Ah, você estava lá, né? Fábrica 5. A irmã se entregou. Agora está até vermelho. Fábrica 5, é isso aí, irmã. E a minha filha queria, não, isso aí não é ambiente. E minha filha queria, não, isso aí não é ambiente para você. E minha filha queria, não, isso daí não é ambiente. E chegou uma hora que eu falei, tá bom. Domingo à tarde nós vamos lá. Eu vou sair da igreja, nós vamos lá. Eu vou ficar ali numas mesinhas, tinha umas mesinhas, um restaurante. Você lembra da mesinha? Não? Tinha mesinha, restaurante, tinha uma lanchonete. Eu vou ficar ali na lanchonete, lendo uma revista, o jornal de hoje. E você entra lá com as suas amigas e assim que você tiver, que você achou que está legal, a gente vai embora. Tá bom? Tá bom. Minha esposa Edna ficou em casa orando, em jejum e oração. Eu ali, lendo meu jornal. E lógico que lendo jornal nada, né? Só quando eu vi. Depois eu pegava e binóculo, sabe? Só ali no binóculo, localizando ela. Vendo se nenhum gavião ali na parada chegava perto, né? Porque aí eu já estava com espingarda de sal grosso, né? Aí eu peguei, passou aquele tempo, ela saiu, daí passou uns dias, ela falou, sai, pai, achei uma tremenda de uma bobagem aquele negócio de Fábrica 5, tão sem graça. Não... É mesmo, filho? Nossa, eu curti tanto lendo o jornal lá, estava tão bom, sabe? Educar não é entrar em choque, educar é a arte de saber frustrar. Educar não é entrar em choque. Você não pode. Por que não? Por que não? Então o Chapolin sabe que por que não é resposta. Sabe, você tem que saber frustrar. O que Jesus falava? Teu inimigo, meu filho não é meu inimigo, mas só para entender. Teu inimigo te força a andar 1 milha, anda 2. Ele quer a tua túnica, dá a roupa toda. Não falou? Você vai frustrar o inimigo, vai frustrar a pessoa. Sabe? Meus irmãos, os filhos que não são amados, abraçados, beijados, dado muita atenção, pode começar a namorar muito cedo, por carência. E com as meninas pode ser pior. Sabe por quê? Porque a gente não beija, não abraça, não tem carinho, ela vai procurar alguém que a beije, que a abrace na escola. E isso pode ter um fim muito ruim. Vocês sabem disso. Nossos filhos, sabe, a Edna e eu, nós sempre desencorajamos a namorar os nossos filhos na adolescência, para investir em estudos, amizades, e até próximo de 18 anos. Pensa que foi fácil? Ai, Jesus. Aí elas falavam, não, pai, eu queria namorar. Por que você vai querer namorar? Ah, porque todo mundo namora, é legal, é diversão. Ah, tá bom, então vem cá, eu te pago viagem, te pago Hopi Hari, vamos lá num parque, não sei o que, só sei que teve uns escapes pelo meio do caminho, mas fui segurando, fui levando a onda. Só ali, puxando a cordinha um pouco ali. Os 3. Quando a Renata, citei o nome, a primogênita, já foi, a Renata. Quando a Renata fez 18 anos, adivinha qual foi a primeira pergunta dela? Pai, posso namorar? Eu falei, pode, filha. Estava na época de vestibular, né? Pode sim. É mesmo, pai? Sim, desde que seja alguém melhor que você. Como é isso, pai? É o seguinte, você terminando o ensino médio, você estuda, né? Estudo, você trabalha? Não. Então você tem que arrumar alguém que estuda e trabalha. Você fala quantas línguas, Renan?
Eu falo a nossa língua e estou desenvolvendo no inglês. Então você tem que arrumar alguém que fale fluentemente o inglês. Você conhece quantos versículos, Renato? Eu conheço. Você tem que arrumar alguém que fale o Salmo 119 de frente para trás, de trás para frente, de cor e salteado. Ela falou, desisto, acho que eu vou estudar, tentar entrar na faculdade depois. Então, a gente vai com jeito, frustrando, mas sempre estivemos juntos. Sempre juntos. É isso que faz a diferença, sabe? A gente é ouvindo. E eu louvo a Deus por isso. Eles são perfeitos hoje? De forma alguma. Óbvio que não. Tem problema próprio de sua época de vida, de sua fase de vida, mas nós lhe fizemos o melhor. Nós ensinamos todos eles a descer o ônibus um degrau de cada vez. Primeiro coloca um pé, depois outro e assim vai. Vai que um dia eles resolvem descer do ônibus de cabeça. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não podem viver a vida das outras pessoas. Vocês não podem viver a vida dos seus filhos. Você tem que estar junto, ser amigo, tudo, porque vai chegar uma época que você tem que liberar ele para alçar voo. Mas vai ser diferente. Se um dia eles resolverem descer de cabeça do ônibus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos amá-los, vou ficar ali na UTI esperando ele recuperar, fazendo carinho, abraçando, amando, dando uma palavra para ele. Mas tudo que a gente tem que fazer pelos filhos é amá-los e com atitudes práticas, falando que ama, abraçando, beijando. Todo dia, muitas vezes por dia. Eu amo meus filhos porque eles me amam, mesmo eu sendo imperfeito. Mesmo eu sendo imperfeito, eles me amam. Isso é família, pessoal. Isso é família. Família é se amar, mesmo que na imperfeição. Isso não existe em lugar nenhum, só na família. Segundo aspecto, deixando um pouco de lado essa área, segunda coisa que eu queria dizer, aprenda a lidar com as diferenças. Aprenda a lidar com as diferenças. E aí a gente está no gabinete pastoral, chega uma pessoa, pastor, mas eu e meu marido somos tão diferentes. Que bom, minha irmã, graças a Deus. Quem disse que precisa ser igual para dar certo? Pelo contrário, é bom que sejamos diferentes, porque nas diferenças nós nos completamos. Minha esposa, emocionalmente, ela tem emoções fortes que ela me suporta, me dá ajuda. Em outras áreas eu sou mais forte, eu ajudo-a. Espiritualmente, ela tem dons que eu não tenho. E eu tenho alguns que ela não tem. E assim a gente vai se completando. No corpo nós somos diferentes. Então, de onde saiu essa ideia de que temos que ser iguais? Pastor, mas meu marido fala tão pouco, ele parece que é mudo. Minha irmã, graças a Deus, irmã. Sabe quantas palavras uma mulher fala por dia? 33 mil palavras, segundo o American Journal of Medicine. Brincadeira, não é científico. 33 mil palavras. Me diga, que espaço de tempo vai sobrar para ele falar alguma coisa? Não dá, né, irmão? A cara dela, você vai apanhar a hora que chegar em casa. Sabe? Então, pastor, mas minha esposa é tão diferente de mim, ela compra tudo que vê no mercado. Graças a Deus, irmão, porque do jeito que você é mão de vaca, munheca, pão duro, fuinha, muquirana, unha de fome, vocês não iam comer, iam morrer de fome ou comeriam games e diversões eletrônicas.
E algumas esposas estão falando, tem também roda especial de carro. Também. É um pouquinho duro, indigesta, mas tem isso. O irmão deu risada, aí é a área dele. Aí, né? Sabe, meus irmãos, lógico que nós somos diferentes, nós chegamos ao casamento, em média, com 3 décadas de vida diferente, 3 décadas de famílias diferentes, com números de irmãos diferentes, cultura diferente, hábitos alimentares diferentes, tradição diferentes. A Edna e eu, nós nos conhecemos desde o ginásio. Nem existe ginásio hoje. Para vocês que não sabem, é da 5ª à 9ª série, seria o ginásio naquela época. Desde aquela época a gente se conhece. Ela vem de uma família, mais um pouco a gente ia começar a namorar no berçário. Aí você fala, mas você não falou dos 18 anos, não interessa, não se meta na minha vida. Tá? Eu não conhecia Jesus, eu tive o direito de errar. Tá? Mas a Edna vem de uma família de 3 irmãos. Vem de uma família cuja raiz veio ali da região de Minas Gerais. Eu não conhecia pão de queijo antes de namorar com a Edna. E a mãe dela me conquistou assim, fazendo pão de queijo, sabe? Daí eu estava sempre lá na casa e aí, vê o que deu, sabe? Então, a gente é muito diferente, a gente vem de famílias com tantas coisas diferentes, daí a gente pega e quer ser igual. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente namora, a gente destaca, realça a semelhança. Nós somos tão iguais. A minha alma gêmea. As 2 metades da laranja do Fábio Sênior. Porque o Fábio Júnior, na idade que está, já é Fábio Sênior. Sabe? As metades da laranja. Você podia cantar esse cântico depois, né, irmão? Ronaldo, o que você acha? Maravilha, né? Sabe? O que é isso, meu irmão? Não existe isso. Não existe essa situação de igualdade. A gente que enfatiza, até mesmo por uma questão de conquista. Nossa, eu gosto de tudo que você gosta, nós temos os mesmos gostos, pelos mesmos programas. Ela é como eu, adora assistir o programa do Ratinho, comendo sanduíche de sardinha com chantilly, é tão bom. Ai, meu Deus, a gente é maravilhoso, tudo é tão lindo, ele é tão engraçado, tão bem-humorado, tão fofinho. Ela é tão tranquila, tão zen, tão bela. Casou. Quando vem para a mais íntima das relações humanas, entre 4 paredes, debaixo do mesmo teto, as diferenças realçam, as diferenças vêm à tona, sabe? E aí, então, vem o conflito, do conflito gera tensão. Aí então chegam no pastor, depois de um tempo, o pastor não tem nada a ver comigo, sabe? Ele é muito diferente de mim, ela é muito diferente. Não, pastor, casei com a pessoa errada. E aí, pastor que tem que ralar lá para mostrar a verdade, sabe? Mas você não falou que ele era engraçadinho, fofinho, bem-humorado? Não, ele é um gordo palhaço. Mas você não falou que ela era fofinha e zen? Não. Não, ela é uma folgada. Sabe? Ela é uma folgada. E aí, meus irmãos, cada um se apega à sua razão e não vê o erro. É justiça? O pastor disse isso, o pastor Ronaldo disse isso na primeira reunião. É justiça para o irmão e misericórdia para si. Nos comportamos como crianças. Minhas filhas, a Renata e a Larissa, viviam as turras, sabe? Me lembrei agora de uma passagem. Viviam a turra ali, ela tinha 5 anos, a Larissa 2,5, e uma vez faleceu teve o falecimento do avô da minha esposa,
E a gente foi para lá e teve o enterro, o velório, tudo, tal. Daí a gente foi almoçar na casa da tia Aparecida, lá em Minas, uma tia da minha esposa. E estava aquele ambiente triste. Meu sogro, pastor também, já de saudosa memória, ele pediu para a Renata orar. E a Renata vivia perseguindo a Larissa. A Larissa era a vítima predileta dela, né? Então, ela pegou e falou, tá bom, eu vou orar. Aí ela começou, Papai do céu, abençoa, Senhor, essa família, Pai, a família da mamãe, a família da tia Aparecida, da vovó. Eles estão tão tristes porque morreu o Biso. Ah, Deus, conforta o coração deles, 5 aninhos. Conforta o coração deles e traz renovo, traz, sabe, traz alegria, enxuga as lágrimas. Aí o pessoal que estava vindo no velório chorou até. Aí falou, e de repente ela para a oração, abençoa esse alimento e castiga Larissa, no nome de Jesus. Assim somos nós. Assim somos nós, irmãos. Nós nos comportamos, muitas vezes, como crianças. Misericórdia para mim, justiça para ele. Nos apegamos às nossas causas. Para com isso melhor. É melhor ter paz do que razão. Aliás, que razão há em termos de comportamentos? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Acredite ou não você, a Edna discutia comigo, sabe? Quando a gente era recém-casado, agora eu vou contar, sabe? Vou abrir o coração. Ela discutia só porque eu deixava a minha colcha molhada, a toalha de banho molhada que eu tinha me enxugado, pus em cima da colcha bonita dela, que era de seda, sabe? Eu acho tão normal, vocês não acham, homem? Jogar a colcha em cima da cama, molha um pouquinho, mas depois seca, né, pô? Ah, minha mãe nunca tinha falado nada a respeito disso. Nem meus irmãos, tudo bem que eu sou filho único. Mas, por outro lado, sabe, ela também transformava a minha vida num campo minado. Porque ela, lógico que vocês não fazem isso, né? Mas quando vocês vão sair para algum lugar, uma festa, vocês não experimentam meia dúzia de sapatos e deixam pelo meio, não, né? Com o salto para cima. E chega à noite, cansada da festa, joga mais um sapato no meio com o saltinho para cima. Simone, você não faz isso, né? Com certeza não. Sabe? E aí, de noite, eu já tinha dormido, de noite eu levantava, de repente eu ia andar, pum, pá, parecia que eu estava, sabe, o Rambo passando num campo minado. E daí eu reclamava com ela, ela respondia, sabe, minha mãe não deixava o sapato assim, ela falou, casa com a tua mãe, lindinho, filho único. Ainda me falava essas coisas, sabe? Então, e na divisão da pedra do banheiro, pessoal? Sabe aquela pedra grande de gabinete? Quem fica com a maior parte na sua casa, hein? Eu. Sabe? A pedra tem 2 metros, 1,5 metro, mais ou menos, é para ela, sabe? Naqueles 2 palmos que eu uso para viver de pedra, ela implica só porque eu deixo o fio dental ali, às vezes, jogado, sabe? Mas é meu pedaço. Você ri, irmão, é meu pedaço. Sabe? Às vezes ele pode ser reciclado, aquele fio dental, de repente, sabe? Usar uma segunda vez, sabe? Você já viu, filho único, como é que dobra a pasta de dente? Ó. Empurra a pastinha para a ponta, dobra. E eu trouxe até dos Estados Unidos um negócio que prende assim a pasta. De repente, de manhã, não sei para quê, porque de repente eu só vejo alguém assim, ó. Pá! A pasta sobe, faz um movimento hiperbólico, anda pelo céu e, de repente, eu não sei como ela consegue, mas ela pega a escova e coloca aqui, cai aqui a pasta. Sabe? E lá eu olho para aquela pasta, lá vou eu de novo.
empurrar, dobrar de novo. Mas deixa eu falar uma coisa. Brincadeira, pessoal. Mas será que isso é tão importante diante de tantas provas de amor que a Edna já teve por mim? Tantas provas, é minha parceira, confidente, amorosa, motivadora, encorajadora, perdoadora. Já passamos tantas tempestades juntos, que nossa amizade e amor não pode ser apacado por pequenas coisas. Sabe? No dia a dia, os casais precisam aprender a transigir, a abrir mão dessas diferenças, porque isso aí gera tensão no lar. A gente quer que o outro seja igual a gente. Não é possível, pessoal, não é possível, porque durante 3 décadas nós formamos valores, e os valores determinam as nossas condutas, mas é coisa relevante. Tem coisas não, tem coisas que você não pode abrir mão. Por exemplo, se for diferenças por problema de algum fator moral, por exemplo, sabe? Aquela situação, essa aí a gente tem que ser intransigente. Por exemplo, pastor, meu marido é tão bom, mas ele tem, sabe, o hábito de pegar coisas que são alheias, que não lhe pertencem. Aquele tal de não, vai no popular, é ladrão. Isso aí tem coisa que você precisa administrar, precisa sentar, conversar, falar, pedir ajuda de alguém, médico, psicólogo, pastor. Está orando. Lógico, isso daí não dá, e outras coisas mais que não preciso ficar citando aqui. Mas, no geral, a gente discute, a gente briga por coisas tão pequenas. Você ouviu todo o conselho de Deus esse mês? Você vai jogar fora por causa de um detalhe? Isso aí vira brincadeira. Deixa para lá isso aí, meu irmão. Quantas provas de amor, sabe? Eu gostaria de parar agora e falar para vocês, para os casais que estão aqui, para lembrar e falarem um para o outro, quantas provas de amor já não se deram, sabe? Quantas provas de amor. Nós temos que caminhar nisso aí. Minha esposa tem habilidades e aptidões que eu não tenho, e até diferenças, mas eu louvo a Deus pela vida dela nesse aspecto também. Sabe por que a gente não aceita as diferenças? Também porque nós não conhecemos a pessoa que está no nosso lado. A gente fica o tempo todo envolvido com tantas coisas que não conhece o cônjuge, não conhece os filhos, e os filhos não conhecem os pais. Você conhece a janela de vida pela qual teu esposo, tua esposa, teus filhos enxergam? Como é isso, pastor? Cada um enxerga por uma janela. A vivência que você tem cria uma janela pela qual você enxerga a vida. Se a gente pegar uma janela aberta e perguntar para meia dúzia de pessoas que estão aqui, o que você está vendo por aquela janela? Um vai ver o céu azul, o outro vai ver uma construção, cada um vai ver uma coisa, e assim é a vida. Você conhece o seu cônjuge? Você conhece o seu pai? Você sabe como é que foi a infância dele? Você sabe como foi a adolescência do seu esposo, da sua esposa? Você sabe se em algum momento ele usou droga? Você sabe como é que ele era na faculdade? Ele conta essas histórias para você? Teve algum trauma muito marcante na vida dela? Qual foi o melhor momento de vida do seu esposo? Qual foi o melhor momento de vida da sua esposa? Filhos, como é que foi? Qual foi o momento, o apogeu mais legal na vida dos seus pais? Pais, o que seus filhos estão vivendo? Vocês conhecem? Vocês param para conversar? Você já perguntou o que te faz chorar? O que te entristece? Isso é sempre. Semana passada a gente conversava sobre isso. Tem hora que a gente foge da transparência e se esconde atrás do WhatsApp, do celular. E deixa de crescer, sabe, de ouvir histórias. Eu ouço histórias da época que minha mãe está nos vendo agora, ela tem 85 anos, ouço histórias da vida dela. Agora, olha,
feriado que vai ter agora Corpus Christi, estou ansioso de pegar e ter tempo de comunhão, sabe? Não ficar preso só num filme, não, conversar, trocar ideia, sabe? Perguntar um ao outro, como é que foi, né? O que você está pensando, como você está vendo isso daqui, como é que você está... E talvez lembre-se disso. Se vocês nunca perguntaram, já pode pôr em prática esse fim de semana, qual foi a maior alegria da sua vida? Qual foi o tempo mais legal da sua vida? Como foi sua infância? Conversem, conversem, sabe? Senão você vai ter que falar com uma psicóloga ou alguém, sabe? Você sabe, pai, se seu filho é vítima de bullying na escola? Você sabe se ele é aceito entre os amigos? Você sabe se ele tem medo de fracassar nos jogos coletivos? Se ele for goleiro, você sabe se ele tem medo de tomar um gol? Você já orou com ele? Você já orou com ele? Pai, abençoa ele nesse jogo que ele vai ter agora na escola e que ele está dando tanto valor. Às vezes você acha que os teus problemas são muito grandes e o teu filho é pequeno. Não! O problema de uma criança de 6 anos que tem medo de tomar um gol e ser motivo de chacota com os amiguinhos é muito grande para ele. Pare de olhar para o centro, para o seu umbigo, o centro de você mesmo, e olhe para as necessidades alheias e ore, coloque em prática o que vocês ouviram aqui, meu irmão. Lute por sua família. Isso é lutar por família. É sentar, conversar, entender, perguntar, ouvir. Aprendam, sabe, 3. Aprenda a pedir perdão e a perdoar, e não volte mais ao assunto. O casamento, meus irmãos, é firmado nos céus, amém? Mas tem um monte de acerto que precisa ser feito aqui na terra todos os dias. Sabe por que precisa ser feito todos os dias? Porque nós somos pessoas errantes. Eu aprendi com o meu pastor Carlos Alberto, pastor Ronaldo até, depois da live ele falou também que ele citou aqui, né? 3 frases fundamentais que eu coloquei em prática desde o dia que eu entrei nessa comunidade. Aliás, eu louvo a Deus por ter um dia entrado nessa comunidade, porque aqui a gente trata desses assuntos. É dolorido um pouco, irmão? Eu poderia estar falando sobre a genética do peixe que engoliu Jonas, né? Ia mudar a sua vida? A palavra tem que produzir mudança. Pastor Carlos Alberto sempre falava 3 fases que a gente tem que praticar. Errei. Me perdoa. Amo você. Errei. Me perdoa. Amo você. É interessante. A gente, aqui na igreja, se tiver um grupo de amigos, você pisa na bola com o irmão, você não tem dificuldade. Você chega para ele e fala, meu irmão, me perdoa. Acho que eu não estava bem. Na verdade, eu passei por você, não te cumprimentei, eu nem te vi, eu estava tão preocupado com meu filho que estava doente. Vai para dentro de casa. Você pisa na bola e fala o que não devia. No momento de tensão, conflito, aquelas coisas das diferenças, a gente fala tanta coisa que não devia dizer. Os mais antigos conhecem até uma música que tinha antigamente. A gente briga de tantas coisas que não quer dizer. Daí o certo seria, me perdoa, eu errei. Mas parece que na hora de falar perdão em casa, não sei se acontece com vocês, acontece numa outra igreja que eu fui. Chega, vou pedir perdão. A esposa olha, o que foi? Você engoliu uma espinha de peixe? Não, é que eu... E não sai. Por quê? Por quê?
É tão bom isso daí, pessoal. O livro que estaremos lançando com a colaboração da comunidade no mês de julho, Sequestrados na Alma, trata disso. Pessoas que estão socialmente livres, porém encarcerados mentais por causa de uma ofensa. Uma ofensa que receberam. São escravos dessa ofensa porque não liberam perdão. Um dia, sabe, irmãos, ouçam isso, pais. Eu posso falar isso, viu? Eu quero dizer que eu não estou falando para eu, longe de mim, sabe, querer falar que eu sou exemplo. Não, é que eu errei tanto que quando eu aprendi, eu decidi compartilhar. Eu aprendi a perdoar aqui nessa comunidade. Nos outros lugares eu aprendi muita teologia, aprendi a viver prática aqui nessa comunidade. E eu, quando conheci essas verdades, eu fiquei muito preocupado com os meus filhos. Porque eu era uma pessoa muito exigente, perfeccionista, implicava por causa de jeito de ser, de usos e costumes, um monte de coisa. E aí eu tive uma preocupação e cheguei, sabe, para cada um dos meus filhos, 3, e falei: filho, me diga uma coisa, filha, me diga uma coisa, um por um, separados. Tem alguma coisa que eu fiz que volta na sua mente, às vezes com tristeza? Entenderam a pergunta? Será que eu fiz alguma ofensa no jeito de falar que ela guarda e guarda mágoa disso? Tem alguma coisa que eu fiz para você, alguma vez que eu falei, uma atitude minha, que volta na sua mente, às vezes com tristeza? Aí, a resposta da mais velha, ela falou, e depois a dos outros foi a mesma. Sabe, pai? Tem não, você me falando agora, como você está perguntando, eu me lembro de algumas coisas, mas essas coisas não me afetam mais, porque quando eu me lembro dessa situação, acontece que eu me lembro da tua atitude. Porque quando acontecia algo assim, eu me lembro que você vinha, ajoelhava, para ficar na altura nossa, que era pequena, né? E daí você olhava bem nos olhos da gente e falava: filha, eu errei. Me perdoa. E daí você abraçava a gente, orava, beijava e falava o quanto a gente era importante para você. O perdão apaga uma multidão de pecados, meu irmão. Deus não chega tarde na vida de ninguém. Talvez seja o teu tempo hoje de chegar e falar: olha, nossa vida foi tão legal, né? Mas tem alguns erros aí. O Espírito Santo vai tocar no teu coração, você sabe o que eu estou falando. Deixa eu dizer uma coisa. Rasga essa dívida, por favor. Eu errei. Me perdoa. Eu amo você e eu não posso voltar no tempo. E aguarde o que Deus vai fazer na sua família. Quinta coisa. Caminhando para o final já, pessoal. Não inverta as prioridades. Até as paredes dessa igreja já aprenderam sobre as prioridades de Deus. Eu cheguei aqui há 33 anos. Todos os anos eu ouvi falar sobre as prioridades de Deus. Deus, esposa, filho, trabalho, ministério. Se quiser resumir, Deus, família, trabalho, ministério. O pastor Carlos Alberto falou hoje de manhã. Sabe por que fala ano após ano? Porque ano após ano a gente erra e inverte as prioridades. E isso gera muito problema. A inversão implica em derrotas pessoais e familiares. Sabe, meus irmãos, quando nós nos casamos, a Edna e eu, a Edna estava no 3º ano
segundo ano de fonoaudiologia na PUC, e eu tinha me formado médico, casei, formei, casei, na semana seguinte, prestei exame, entrei na residência médica de cirurgia ginecológica e obstétrica e fui fazer 2 anos de residência médica recém-casados. E a Edna faltava ainda fazer o 3º e o 4º ano da faculdade de fonoaudiologia. E, naquela ocasião, eu me entusiasmei muito com a medicina. Eu sou um apaixonado pela medicina. Eu amo medicina. Mas eu não posso inverter a prioridade. Mas eu inverti. E aí, na minha cabeça, naquela época ficou Deus, medicina, Edna, ministério. Sabe qual foi o resultado disso? Em 2 anos, meu casamento tinha acabado, estava destruído. 2 anos. Eu ganhava pouco. Na residência médica, eu fiz residência médica, naquela época era um alvo que era Cachoeirinha, na Zona Norte, tinha gestação de alto risco, estava começando, eu consegui entrar lá, fiquei apaixonado por aquele momento, e só que eu ganhava um salário mínimo para me dedicar em tempo integral. Tempo integral é manhã, tarde e noite, 2 plantões, de segunda a segunda, sem folga. Recém-casado, meu pai não podia dar um suporte naquela época, ele havia ficado doente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar plantão fora, embora devesse ser dedicação exclusiva, mas não tinha como. E aí eu dava plantão em outros hospitais para aumentar o faturamento um pouco. Só que com isso eu emendava 48, 72 horas de plantão fora de casa. Chegava morto. Não tinha tempo para conversar. Não tinha energia para conversar. O que aconteceu? Eu não conseguia viver a vida simples do lar que Pedro fala. Pedro fala, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, ele fala assim: homens, vivei a vida comum, simples do lar. Quer conversar, parar um tempo, comer junto? Não existia isso. Em 2 anos o casamento tinha ido para o vinagre. Um dia eu sabia que eu estava muito em crise com isso. Estava muito triste, não sabia o que fazer. Achei que Deus tinha me abandonado. Eu me converti a Jesus no 2º ano da faculdade, eu tinha 19 para 20 anos. Não sabia o que fazer, mas Deus sabia. Sinceramente, eu não me lembro se eu orei, com que palavras eu orei. Mas teve um plantão no Hospital Estela Maris, em Guarulhos. Eu estava lá e tinha estudantes que ficavam sobre a minha orientação. E naquela noite especial tinha um estudante chamado, quem sabe ele possa ouvir, porque eu nunca mais ouvi, chamava-se Aquino. Ele era cristão. E naquela noite ele começou a conversar, porque ele tinha ido num seminário e ficou hospedado na casa do pastor que tratou 7 dias sobre família. Era um pastor novo que estava começando na vida eclesiástica aí de pastorado. Um tal de Caio Fábio, que depois faria muito sucesso com os livros e nesse setor aí. E aí ele tinha pego um material, um monte de apostila. Pessoal, naquela época, os plantões, a gente operava 9, 10 pacientes à noite, não dormia. Naquela noite, era 10 horas, acabou o movimento no hospital. O Aquino ficou até as 2h30 da manhã, irmão, falando princípios para a família. E eu ouvindo. Quando foi 2h30 da manhã, o Espírito Santo fez cair a ficha. Eu falei, meu Deus, eu destruí minha família.
Tudo que vocês imaginam, diferenças, tudo isso aí que eu conversei, tudo. Eu destruí meu casamento. Então eu cheguei em casa no outro dia no plantão, falei, Edna, você nem imagina o que aconteceu. Deus parou o plantão. E o moço falou aqui, eu estou com um monte de apostila aqui, e você não sabe, eu descobri que o nosso casamento está em crise, que a gente precisa melhorar. A Edna olhou para mim e falou, que bom, legal. Ela não acreditava mais. Eu fiquei de 6 a 8 meses colocando em prática a palavra de Deus até reconquistar a minha esposa. Na hora de que podia ter uma explosão, ficava quieto. Eu errei, eu assumo. Eu tenho que fazer dar certo. Lute por sua família, meu irmão. Porque depois desse tempo de reconquista vieram os melhores anos de casados nossos. E até hoje, esse ano nós completamos 40 anos de casados e mais 10 que a gente é amigo e 7 que foi de namoro. Nossa, que namoro longo, linguarudo. Eu estava na faculdade, né? Você gosta de ficar, né, fazendo graça, né, Fábio? Você pensou isso, sabe? Lute por sua família, meu irmão. Você tem que chegar num ponto e falar assim, caramba, a gente está em crise, o que a gente vai fazer? Errei, me perdoa, amo você. Por outro lado, meus filhos estão ouvindo essa mensagem. A Edna terminou a faculdade nesses 2 anos. Quando ela foi na formatura, estava vazando leite na toga que ela tinha ganho a Renata. Daí 2 anos ganhou a Larissa. E ela buscou em Deus e viu que, como fonoaudióloga, ela podia ser substituída por muitas pessoas, mas como mãe das 2, ela não podia. A gente não tinha o Mateus. O Mateus veio 8 anos depois. Aí ela perguntou se eu concordava. Eu falei, sim, vamos em frente. E assim a Edna colocou Deus e ministério. Ela abriu mão de si mesma para que meus filhos chegassem aonde chegaram. Por isso, nós temos um legado que eu digo a vocês, filhos que estão ouvindo aí, um legado que vocês devem agradecer sempre à sua mãe. O legado de 3 filhos médicos cristãos que atuaram na frente da pandemia. 2 deles trabalharam na UTI da pandemia. Praga alguma chegou à nossa tenda, mas porque uma mãe renunciou a si mesma. Não foi fácil, ela gostava do que fazia, mas ela fez opção pela prioridade de Deus e assim ela agiu. E Deus abençoou. Rapidamente, meus irmãos, 5, não existe família perfeita. Somos seres errantes. Somos seres errantes. Sabe? A gente, pessoal, às vezes quer perfeição na família, você quer perfeição no seu filho, você quer perfeição na sua esposa. Não existe gente perfeita, não existe família perfeita. E o interessante é que a gente, às vezes, acha que está tudo errado, sabe? Você acha que tua família está péssima, que teus filhos estão péssimos. Só que aconteceu uma vez que a gente estava em Maceió, depois de vários passeios ali, uma semana que a gente ficou lá, a moça que acompanhou a gente todo o tempo, uma guia de turismo, a gente foi despedir dela, ela falou assim, nossa, vocês formam uma família tão bonita, o jeito que seus filhos nos tratam, os guias, é tão diferente do que os outros. E a gente louvou a Deus, porque a gente, naquela semana tinha conversado tantas coisas que precisavam mudar, mas de repente, a gente está o bom chovendo, mas a gente quer mais. Está chovendo o bom de Deus e a gente quer mais. Calma, não existe perfeição. Vai chegar lá, não na perfeição, mas vai melhorando de dia a dia, até ser dia perfeito. Assim é a caminhada do justo. E 1 mês antes a gente tinha passado num seminário com o pastor Craig Hill, dos Veredas Antigas,
E ele veio e falou diretamente para nós, em nossos olhos. Isaías 61:9. Porque as nações e os povos verão e dirão assim: eis aí a família bendita do Senhor. Não é perfeita, mas é abençoada. Meu irmão, tua família não é perfeita, mas é abençoada. Tua família, meu irmão, não é perfeita, mas é abençoada. Glorifique a Deus. Em tudo dai graça e vai mudando. E vai mudando. Abrace muito, beije muito. Participe muito. Converse. 6. Sejam o que Deus projetou para cada um. Sejam o que Deus projetou para cada um. Homens, mulheres e filhos. Marido, você é o líder. Deus o chamou para estar à frente, não para mandar. E a prova disso é que Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Então você deve dar o melhor de você, marido. O melhor do seu tempo, o melhor do seu ouvido, 33.000 palavras, o melhor do seu cartão de crédito. As mulheres se empolgaram, né? O melhor, sabe? As pessoas não precisam ver como você está bem vestido ou bonito, as pessoas precisam ver como tua família está bem vestida. Como tua família é bonita. De domingo, o melhor naquela ceia que você compra 2 frangos na padoca ali, aquela que fica ali exposta, né? Aí sabe o que é? Coxa, sobrecoxa e peito é para a esposa e para os filhos. O líder é carcaça, pescoço e pé. Porque Jesus fez isso, ele deu o melhor, ele não deu o pior. Ele deu o melhor de si. Ele deu a sua vida. Homem, deu o melhor da sua vida. Qual é a esposa que não ama um líder como Jesus? Mulher, seu marido só vai chegar nesse ponto se você for alicerce. Vocês já ouviram, não é versículo, é um provérbio popular, por trás de um grande homem sempre tem uma grande... É o que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Sabe? O homem é o líder, é o cabeça, a mulher é o pescoço. Precisa de... Na verdade, meus irmãos, a mulher, ela é a infraestrutura do homem. O homem pode estar derrubado, achando que acabou, a autoestima lá embaixo, está com risco de ser demitido do banco, estão perseguindo ele, está tendo assédio moral sobre a vida dele. Se a mulher, ele pode ouvir de várias pessoas muito conselho, mas se a mulher chegar para ele e falar: você é homem de Deus, você é varão valoroso, você é amado, você é querido, tudo quanto as mãos tocarem vai prosperar, vai em frente, eu vou estar orando por você e você vai conseguir. Ah, é o Clark Kent que entra na cabine telefônica e sai voando com capa. Superman. Porque a mulher impulsiona o homem. Ah, meus irmãos, 40 anos de casado, 40 anos de medicina. Sou um médico bem-sucedido. Mas vocês não sabem as noites que eu passei de medo de uma cirurgia ter dado errado, de ter um sangramento, que o paciente pudesse morrer e outras coisas mais. Sabe por que eu sobrevivia? Tive 2 anos de síndrome de pânico, em 2003. Um dia eu vou contar isso para vocês. Sabe por que eu estou aqui? Por causa do tratamento. Porque quando me dava aquelas crises de pânico no meio da noite, minha esposa me abraçava, orava comigo e falava: calma, você vai dormir, vai passar. Por trás de alguém bem-sucedido, às vezes alguém que está pregando, que está falando, não. Sabe? Porque para o homem é muito fácil, ele é o Tom Cruise na Missão Impossível, sabe? Mas a mulher é todo aquele carro com aquele aparato cheio de tecnologia que monta tudo para ele dar certo. Assim é a mulher. A mulher é o suporte. A mulher é a infraestrutura. A mulher é forte.
Não precisa discutir com o marido, nem brigar por posição. Que bobagem. Pelo contrário, a mulher faz o marido cumprir a função dele. Tinha vez que eu chegava muito cansado do trabalho, e aí os filhos tinham aprontado alguma, ela, bom, você tem que falar com eles, Jorge. Ah, não, Edna, pelo amor, você sabe melhor que eu, fala você, disciplina você, né? E aí ela, não, senhor, você é o homem, você é o líder, eles precisam ouvir de você. E me empurrava para fazer. E ai de mim se não fosse. Mulher impulsiona o homem. Ah, meu marido é acomodado, é lógico, você ocupa o espaço dele, empurra ele para fazer o que quer. Senão dorme na sala, na casinha do cachorro. O cachorro vai morder ele aqui, não, meu. Por fim, último, tenha tempo de qualidade com a sua família. Você não vai lutar sem tempo. Vocês percebem que eu falei tempo de qualidade? Tempo de qualidade, não importa a quantidade, mas aquele tempo que é especial. Às vezes é pouco, mas é o tempo de abraçar, de beijar, de dizer o quanto é importante. A gente, estou encerrando e a gente já vai orar. A gente teve um encontro aqui de homens, pastor Ronaldo, você estava lá, faz muito tempo. E eu tive o privilégio de ser um dos preletores de falar sobre pais e filhos. O que você não sabe é que na semana que antecedeu, eu estava no computador preparando a mensagem e tudo, e aí o Espírito Santo me levou para aquela coisa de aproveitar bem o tempo de qualidade, e me levou àquele termo latim, carpe diem. Carpe diem, que significa ganhe o dia, aproveite o seu tempo, faça o máximo, ganhe o seu dia. Tem até um grupo de motociclistas escrito assim na jaqueta, carpe diem. Ganhe o seu dia. E aí eu me lembrei do filme não sei se vocês assistiram, Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme em que um professor está falando para os alunos que eles devem aproveitar ao máximo a vida deles, viver intensamente, fazer poesia, brincar, e fazer um monte de... viver tantas circunstâncias que só na idade deles vão poder fazer. E aí eles tinham uma sala secreta, muito antiga, abandonada, eles entram naquela sala, e eles veem que muitos alunos de 50 anos atrás tinham passado por ali, feito a mesma coisa, feito roda de poesia, e conversado, e dado risada, e brincado, não sei o quê. De repente eles olham mais perto e veem que aquelas pessoas têm alguns relatos, esse já morreu, por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa de pandemias. E daí eles ficam chocados, porque as pessoas que fizeram as mesmas coisas que eles estavam fazendo, tinham morrido. Mas eles estavam vivos, e aí o professor, o Robbie Williams, vem por trás e sussurra entre eles, carpe diem. Vive intensamente o seu dia, meu irmão. Você só tem uma vida. Você não vai conseguir repetir. O melhor da sua vida está começando hoje. Amanhã vai ser o melhor dia, depois de amanhã vai ser outro dia, mas só no dia que você estiver vivendo esses dias. Vive intensamente. E eu estava escrevendo isso daí, de repente chega o meu filho Mateus, ele era pequenininho, tinha, creio que 7, 8 anos de idade. Aí eu estava no computador, pastor Ronaldo, aí ele chegou e falou assim, pai, lembra que tinha aquela promoção ali naquela locadora de filmes, acho que era Blockbuster, tinha uma promoção que ganhava um brinquedinho. E eu falei, você ficou de a gente ir lá hoje? Já é, filho. Puxa, mas eu estou preparando a mensagem. Vou ter a pregação agora, filho, eu estou atrasado, precisava preparar a mensagem, tudo. E aí, ele pegou e falou assim, pai, tudo bem, eu entendo, sem problema. E saiu. Aí eu falei, deixa eu voltar aqui no computador. A hora que eu peguei no computador, comecei a escrever alguma coisa, o Espírito Santo falou assim para mim, carpe diem. Primeira vez que eu vi o Espírito Santo falar em latim. Eu peguei, parei. Mateus, filhão. Ele chegou. O que foi, pai?
E aí, você trocou? Vamos lá pegar o brinquedo lá na loja? Mas você não está preocupado com... Você não tem que fazer o material para o encontro? Você é mais importante que isso. Isso pode esperar. Isso pode esperar. Porque esse dia nunca voltaria. O dia seu nunca vai voltar. Viva intensamente, meu irmão. Vive intensamente. Você ouviu muita coisa, você aprendeu muita coisa. Chegou a hora agora de lutar pela família, arregaçar as mangas. Você pegar e ser forte, colocar em prática, sabe? Pegar a palavra, guardar no coração e jogar para fora. Chegou a hora de você abraçar seus familiares, abraçar seu filho, abraçar o seu pai. Você exercer aquilo, não importa, porque ninguém é perfeito, mas você pode fazer com que cada dia... Cada pessoa que está ao seu redor melhore, porque Deus está com você, Ele valoriza a família e Ele está dizendo assim, põe tua casa em ordem, assim como Ele fala para mim, põe tua casa em ordem, porque o Senhor ainda vai acrescentar mais vida plena a vocês. Deus os abençoe, meus irmãos, Deus os abençoe ricamente e que vocês comam do melhor dessa vida em família. No nome de Jesus. Aleluia. Amém.